Saudações, meus queridos. Eu sou Lúcia Juvencio e você está no Luz das Águas Espiritualidade. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você já se sinta acolhido por essa egrégora de luz. Bom, vamos continuar conversando, né? Sobre as minhas experiências e, mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho, por todo o feedback que eu estou recebendo de vocês. Eu estou muito feliz, feliz mesmo, do fundo do meu coração, em poder ajudar. E hoje nós vamos falar sobre amizade. Em primeiro lugar, é muito importante você saber que o nosso caminho espiritual, ele é único. Então você sempre vai trilhar sozinho ou sozinha. Mesmo você tendo um parceiro, os familiares, filhos, junto com você, o seu despertar, o seu desenvolvimento, isso é uma coisa particular sua. Então, assim, você vai fazer sozinho. Mas assim, não fique triste, não fique frustrado. Isso não quer dizer que você tem que se isolar do mundo como um eremita, entendeu? Mas assim, você vai ter momentos que você vai precisar se recolher. Você vai ter momentos que você vai precisar entender mesmo o que está acontecendo. Porque quem tem um despertar espiritual é totalmente diferente do nosso cotidiano, é totalmente diferente de tudo que você já viveu até esse momento. Então, assim, no começo a gente estranha muito, né? Mas a boa notícia é que todos precisam despertar. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. E quando isso não acontece, você volta e volta e volta até acontecer. Né? Mas a gente acredita que nesse momento mas muita gente está despertando, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque significa que o sofrimento está acabando. Não parece, mas está diminuindo muito, né? E aos poucos você vai entendendo o porquê. A gente não vai entrar nessa questão, a gente vai falar sobre amizade. E assim, depois que eu comecei o meu despertar espiritual, primeiro de tudo, eu adoro festa. Adoro. Pensa numa pessoa que gosta de uma festa. Eu adoro festa, eu adoro me encontrar com os amigos, eu adoro sentar numa rodinha, tocar um violão, cantar, eu adoro. E o que aconteceu? Conforme eu fui tendo curiosidade pelas coisas, conforme eu fui descobrindo coisas, mesmo eu virando para a pessoa e falando assim, leia isso daqui, veja esse vídeo, as pessoas não estão no mesmo nível que você, mas não é que você é melhor que os outros, entendeu? Entenda isso, né? Ninguém é melhor que ninguém, tá? Mas é que cada um está num nível de desenvolvimento, cada um está numa fase do despertar. Então, muitas vezes, o que te interessa não interessa para os outros. E tá tudo bem. Assim como muitas vezes existiam pessoas que estavam num despertar espiritual falando sobre N assuntos, você achou a pessoa uma chatice. Então, é assim que funciona, né? Isso não quer dizer que você é melhor do que os outros, tá ok? Ninguém é melhor do que ninguém. E todas as religiões, de toda forma que nos leva até a fonte criativa é muito e muito válida, tá? Então, assim, conforme eu fui passando o tempo, eu fui observando que ninguém falava mais a mesma língua que eu, né? Exceto um casal, que eu quero mandar um beijão, que estão sempre comigo para festejar, para conversar, para qualquer parada eles estão.
E são pessoas, assim, muito iluminadas, pessoas que me ajudam demais, que conversam demais comigo, que estão sempre abertos, né? Às vezes eu preciso desabafar, às vezes... e eles estão sempre prontos. E, assim, mas eu observei que a maioria começou a se afastar, porque não falava a mesma língua que eu, e eu suponho que começou a me achar uma chata. Chegava esquisita no assunto, chegava esquisita no grupo, falando uma coisa que ninguém estava entendendo, né? E, e eu comecei a me fechar também, porque a maioria tinha um relacionamento amoroso ou estava muito bem, estava vivendo a vida do jeito que achava que era legal, e as coisas não eram mais compatíveis para o que eu vivia naquele momento, né? E depois que eu comecei a falar com os meninos, aí o negócio piorou mais ainda. Porque, assim, às vezes eu comecei a ter, né, a minha intuição muito apurada. E eu sou uma pessoa empata, tá? Então, assim, sim, tem lugares que quando eu vou eu preciso fechar o umbigo mesmo. Porque eu chego a pegar tanto a energia do local, todo tipo de energia, que eu chego a apagar de tão forte que é. Mas no começo eu não sabia. E os meninos também não podem ficar falando as coisas. Se existem coisas que a gente tem que descobrir, né? Nós não somos marionete da espiritualidade. Não é porque eu os ouço que eles ficam falando, você faz isso, faz aquilo. Não, não é assim. Temos o livre-arbítrio, tá? E se eles não têm permissão, se eu não dou permissão para eles, eles nem podem se manifestar para mim logo de manhã. Então, assim, assim, você vai observando que as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Essa que é a palavra, não tem outra palavra, né? E as pessoas que se julgam comuns passam a ser estranhos para você. Eu comecei a achar todo mundo esquisito, né? Porque ninguém mais falava a mesma língua que eu, ninguém entendia mais o que eu tava falando. Eu falei assim, não, esquisito não sou eu. Mas, assim, por outro lado, você às vezes se sente excluído por várias vezes eu tive momentos de solidão. E, assim, meu melhor amigo era quem sempre me salvava. E o que eu fazia, né, para sentir, assim, porque para poder sentir o abraço dele. Eu tô olhando muito para fora, gente, é que tinha um pássaro para variar, né? Chamando muito a minha atenção, desculpa. E, assim, meu melhor amigo, o que a gente fazia? Eu colocava o travesseiro virado, né, na cabeceira da cama e encostava, assim, sentava, assim, encolhidinha e sentia, sabe, o abraço dele me confortando. Então tinha muitas vezes que eu chegava em casa e falava assim, hoje eu tô me sentindo muito só, eu preciso de um abraço. E aí eles faziam isso. Poxa vida, hoje eu tô um relaxo. E eles faziam isso, né? Então, assim, meu melhor amigo é quem mais fazia. Os Abraham, eles são mais para exercícios, eles são mais para as festas. Esses momentos, assim, que eu preciso de algo mais assertivo, de algo mais paterno, materno, é mais com meu melhor amigo. E, outra coisa que eles pediram para eu dizer, os meus mentores, assim, de carne e osso, eu só tenho que, né, que passaram pela vida, que passaram pela vida humana, né? São só 4, que é o Yeshua, o Siddhartha, a Mother Mary e a Kuan Yin. Os outros nunca foram humanos, tá? São energias que sempre se apresentaram como energias, alguns se apresentaram como anjos, tá? E nunca passaram pela vida humana, tá? Até foi por isso que eu não pude frequentar nenhum lugar, eu não pude ir para nenhum lugar onde se trabalha a espiritualidade, porque eu iria trabalhar com várias
entidades com várias energias de vários segmentos, né? Como, por exemplo, teve um dia que eu lembro que eu estava fazendo uma leitura de cartas e Iemanjá pediu para eu pontuar que a pessoa que, né, tinha ela como guia, que a mensagem era para essa pessoa. Então, assim, se eu tivesse um segmento determinado, talvez eu não tivesse permissão, não sei. Então, bom, os meninos acharam que o meu trabalho tinha que ser diferente. E hoje eu até entendo o porquê. Muitas pessoas que me procuraram desde quando eu comecei o canal, né, quando eu comecei a fazer o reiki, não tinham um segmento religioso, nem de espiritualidade, nada, mas queriam se desenvolver espiritualmente, queriam ter uma conexão maior, né, com o seu eu superior. Então, assim, eu acho que foi por isso que eu recebi essa proposta, né? E hoje eu entendo perfeitamente qual é o meu lugar no mundo. Porque eu sempre achava que eu não tinha utilidade nenhuma, que eu, né, tinha essas bobeiras. Bom, enfim, e aí os amigos começaram a sumir. Aos poucos eu fui vendo que não tinha mais amigos, né, assim, eu parei de ser convidada para ir em festa, sabe essas coisas? Né? E depois a gente teve pandemia, mas antes de ter pandemia, isso já estava acontecendo, as pessoas não me convidavam mais. E aí os meninos explicaram que é também porque eles também colocaram a mão, entendeu? Não tem sentido, as pessoas infelizmente não vão falar a mesma língua que você. Mas assim, vamos explicar direitinho isso daí. Se você é casado ou casada, se a família já segue algo, vocês vão sempre ficar unidos, entendeu? Eu quero que vocês entendam o seguinte: se você tem alguém na sua vida já que tem a mesma proposta de desenvolvimento espiritual com você, tá tudo bem, tá? Eu digo assim que é complicado quando quando você não tem ninguém, que era o meu caso, eu não tinha ninguém para conversar sobre isso, conversar sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. Então, assim, é por isso que aí eu me senti sozinha. E aí nenhum amigo falava a mesma língua. Então, assim, esse trâmite foi complicado, tá? Mas hoje faz, assim, total sentido. Hoje é perfeito. Eu precisava ficar sozinha, né? Como eu disse no vídeo passado, eu precisava me conhecer, eu precisava me reinventar, eu precisava me amar. Então, se eu tivesse com amigos, certamente eu ia continuar. Eu tinha uma coisa muito negativa, assim, um conceito, uma crença muito negativa, que precisava da aprovação das pessoas. E eu tenho certeza que por várias vezes eu procurei os amigos para saber se eu estava fazendo a coisa certa, para saber se era isso mesmo. Então, assim, não podia ser assim. Eu tô derrubando tudo aqui, gente, tá um trem. A música. E, assim, é tudo perfeito, tá? Então, assim, não se desespere. Tá tudo bem, tá tudo certo. Você não tá sozinho, você não tá sozinha. As coisas estão acontecendo como devem acontecer, tá? Aí, o que acontece? Eu conheci uma cartomante chamada Dandara Shekinah, na qual lá vai um beijão. Muito, 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 muito grata.
E o que acontece? Eu comecei a ver os vídeos da Dandara no YouTube, eu entrei em contato com ela, cheguei a fazer consulta com ela, né, leitura de cartas. Na verdade, a gente não sabia o que era, o que dava para fazer. Eu disse para ela que eu estava nesse despertar espiritual, eu queria ouvir os meus mentores, eu não ouvia, estava tudo muito confuso. E ela fez, antes de tudo, um acolhimento, né? E é muito legal porque, assim, depois a gente virou amiga e eu não fiz mais consultoria com ela. Aliás, faz tempo que a gente não se fala e ela vai levar um susto na hora que ela descobrir que eu tenho um canal. E foi até para ela que eu dei um Ganeshinha, né, bebê? E aí, o que acontece? A última leitura que ela fez para mim, eu guardei, né? Que é diferente do jeito que eu faço. Ela mandava uma foto da tiragem e gravava, né, o áudio. E eu lembro que os mentores pediram para que eu mergulhasse no fundo do lago, para que eu entrasse, né? Água fala sobre sentimento, tá? A gente, quando faz leitura de cartas, né, no tarô, a água significa copas, copas significa sentimento, a parte sentimental. Então, o que era? Para eu ir para a introspecção, para eu ir dentro de mim, buscar as respostas de tudo que eu queria, né? E isso eu tô com a garganta um pouco seca e eu tomei água antes de começar essa conversa. Então, assim, para você que quer falar alguma coisa para alguém, eu acabei de ver também 1717, tá? Existe alguém que está precisando falar algo para alguém. Se você acha que você tem que esperar um pouco, espere, mas isso está tirando a sua voz, isso está secando a sua garganta, tá te sufocando. Então vai e fala. As pessoas, quando são sinceras, entendeu? Na sinceridade você não precisa ofender ninguém. Você vai expor o que você acha, você vai dizer. Mas assim, fale do fundo do seu coração, isso vai fazer bem para você. Porque tá te fazendo muito mal não falar. Tá bom? Recado dado. Ó, travou. Então, assim, eu lembro, né, que eles pediram para que eu mergulhasse no fundo do lago, para que eu fosse o mais fundo. E eu lembro que eu comecei a fazer as meditações exatamente me imaginando entrando dentro de um lago e sentando no fundo dele, né, com as mãos de meditação gachô, e ali eu aquietava a minha mente. E foi depois disso, né, que eu tive aquele congresso onde eu comecei a ouvir os meninos. O que acontece? Eu comecei, de repente, a ver assim, uma quantidade absurda de leituras de cartas. Mas assim, era uma coisa alcoholic mesmo, porque eu via leitura de cartas. Eu levantava de manhã, eu meditava, eu via uma leitura de cartas. Assim, as leituras que eu mais via, né, eram da Patrícia Monteiro, na qual eu sou muito grata, porque foi o livro dela que eu li, né, O Tarô é para Todos, na qual eu aprendi um pouco sobre o tarô. Mas assim, os meninos, eu fiz aula com os meninos, tá, gente? E as cartas, né, elas começaram a se manifestar, elas começaram a explicar para mim como funcionava a leitura de cartas. Então, assim, eu não fiz curso, né? Eu até gravei uma leitura de cartas que eu assisti e ela explicava isso, o porquê que eu não tinha feito curso, né? E aí os meninos disseram o seguinte: você já fez aula, você já é uma taróloga, você de outras vidas. Então, assim, se você for fazer um curso agora,
você vai achar sem graça porque você já sabe, né? Mas assim, no começo eu fiquei muito insegura, porque eu não tinha certeza disso, né? Assim como várias coisas eu não tinha certeza, e aos poucos eu fui entendendo, as coisas foram se encaixando, né? As peças do quebra-cabeça. E assim, eu comecei. Eu vi que eu comecei a me viciar na leitura de cartas para preencher o espaço vazio que eu achava que era um amigo que tinha que preencher. Porque não era só a falta de um relacionamento amoroso que eu tinha falta de pessoas, né? Mesmo trabalhando, era totalmente diferente. Eu não ficava conversando sobre espiritualidade com as pessoas no consultório, né? Mas mesmo assim, uma ou outra acabou virando meu paciente também, né? Minha consulente. E foi assim, uma transição muito estranha, na verdade. Não foi triste, foi estranha. Porque ao mesmo tempo que as coisas faziam sentido, outras não faziam. Então eu ficava sempre naquela busca, né? Até que eu entendi. Um dia os meninos disseram assim: você precisa ter um canal. Mas eu nem pensei no YouTube. Falei assim: canal? Eu pensei em TV, sabe? Falei, canal, como assim, né? E eles falaram assim: os seus seguidores estão esperando. E eu não entendi o que era isso, né? E eu continuei assistindo um monte de leituras de cartas, algumas faziam sentido, outras nem tanto. E um dia eu falei para essa minha amiga, né? Eu falei assim, eu não tô entendendo, eles estão pedindo para eu criar um canal, né? Aí eu falei, já sei. Existem várias pessoas que querem aprender a meditar e não conseguem. E eu disse que um dia eu ia criar um canal de meditação. Eu falei, é isso. Deixa comigo. Se vocês pegarem os meus primeiros vídeos, eles são de meditação. Não são de leituras de cartas, né? Porque eu achei que era isso. Então aí eu peguei e fiz a meditação. A primeira foi de amor próprio, se não me falha a memória. E gravei e adorei, eu amei. Falei, nossa, eu vou fazer vários, né? E os meninos me cobrando, você precisa fazer, precisa ter criatividade. Aí, esse negócio de criatividade, saíram assim umas 4, 5 leituras. Você precisa ter criatividade, você precisa usar a sua criatividade. E eu não entendia o que era isso. Aí um dia eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, eu não tô entendendo o que eles estão querendo dizer. Às vezes eles falam algumas coisas, parece que eles estão falando entre linhas. Eu não tô entendendo, eu tô confusa. E aí ela virou pra mim e falou assim, Lúcia, tá na hora de você começar a ler cartas. Eu falei, ler cartas? Eu tinha comprado o meu primeiro tarô, mas pra mim, né? Porque deu curiosidade, deu vontade de ler pra mim. Eu falei assim, não, eu comprei o tarô pra mim. Ela falou assim, então, mas eu acho que você vai precisar ler pros outros. Aí eu falei assim, gente, mas eu não tenho nada, não tenho tripé, não, né? Eu vi as leituras, né? Tudo muito bem elaborado, tanto. Eu falei assim, gente, eu nem sei direito as cartas. Bom, eu acho que é o que eles estão te falando, né? Eu falei, tá bom. Aí um dia, eu resolvi ensaiar, né? Gente, hoje eu tô brigando com o meu cabelo, desculpa. E aí eu resolvi ensaiar. Aí foi muito engraçado, porque eu fiz a leitura de cartas e a leitura dizia que eu tinha que começar a ler cartas. Eu tinha que começar a ler cartas. Eu falei, não tô acreditando. Eu falei, por que vocês não falaram isso antes?
Eles disseram, mas a gente tá falando isso pra você o tempo todo, é você que não tá entendendo, né? Eu falei assim, não, vocês podiam ter dito, Lúcia, você precisa ler cartas, você precisa ter um canal de leitura de cartas. Eles falaram assim, mas a gente falou isso em várias leituras que você assistiu. E você não entendeu, você achou que não era pra você. Mas nós estamos falando isso faz tempo. E aí eles disseram, até porque os seus amigos não estão mais aqui. Os seus amigos estão longe. E quando você tiver esse canal, você vai encontrar os seus novos amigos. Então, meu querido e minha querida, saiba que hoje você é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Porque eu não tenho ninguém para fazer isso que eu estou fazendo agora. Sentar aqui no sofá e ficar conversando. Que me entenda, né? Então, assim, hoje o meu melhor amigo, minha melhor amiga é você. E quando eu faço um atendimento particular, eu às vezes falo até mais que o homem da cobra. Já até falei isso. Assim, a maioria dos meus pacientes e consulentes sabem disso, né? Eu falo mais que o homem da cobra. Porque assim, eu tenho um prazer enorme em conversar, em contar, e falar, e compartilhar as coisas. E eu acho que isso é tão bom, é tão importante. Quando alguém compartilha algo comigo, eu fico tão grata, né? Quando alguém manda uma mensagem para mim, eu falo, olha, muito obrigada por compartilhar comigo. Porque assim, hoje eu tenho vocês. Segundo os meninos, ainda vão chegar mais amigos. Eu vou ter muito mais amigos, mas por enquanto são vocês, né? E é ótimo. É perfeito, na verdade. É perfeito, porque eu descobri que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. Eu descobri que quanto mais verdadeira eu sou, mais eu ajudo pessoas, né? Então eu não preciso usar máscara, como vocês devem observar, eu não me maquio, eu não, né, não gosto. O meu cabelo sou eu mesma que arrumo, tá? Às vezes eu recebo elogios, fez escova, tudo. Sim, sou eu mesma que arrumo meu cabelo. É claro que não sou eu que faço, né, o relaxamento no cabelo, mas quem cuida dele, do meu cabelo no dia a dia, para vir aqui gravar para vocês, sou eu mesma, viu? Tem coisa que a gente tem que aprender, né? E eu aprendi a cuidar do meu cabelo, já que eu tinha que aprender a cuidar de mim, não é? Então, eu aprendi a cuidar de mim, desde o meu cabelo até o pé. E assim, tem outra coisa também muito legal em tudo isso. Você se dá a oportunidade de conhecer coisas diferentes, que nem assim, eu nessa, né, de ter amigos em outros lugares, eu já fui viajar, né, e já conheci, né, consulentes, porque são meus novos amigos. E quando você vai visitar um amigo, não é? Então, assim, eu sei que tem coisas que a gente não pode misturar, né? Se é um paciente mesmo que faz terapia, aí não dá, né? Que faz terapia quântica, né? É só se é um consulente mesmo que nem teve um dia que eu dei muita risada, porque tem uma amiga, né? Que ela falou assim, você nem imagina, mas eu moro numa cidade próxima da sua, né? Eu falei assim, nossa, ótimo, porque eu vou para a sua cidade fazer compras.
E aí a gente se conheceu. Então isso é muito bom. Se um dia eu for fazer uma viagem, que eu possa ter bons guias turísticos. E assim, eu vejo que hoje essa como é que eu explico essa onda, né? Ele é muito maior. Os meninos batiam muito nessa tecla. As coisas que você vai viver são coisas assim grandiosas. E hoje eu entendo o que é isso, né? Esse grandioso é exatamente isso. Você não precisa ter amigos só perto de você. Você pode ter vários amigos e amigos de verdade, né? Às vezes, antes eu tinha muitos amigos, mas eu não tinha amigos de verdade. E hoje, por conta da pandemia, né? Teve vezes de eu tomar cerveja do lado de cá, amigos tomarem cerveja do lado de lá e todo mundo conversando pelo vídeo, né? Na chamada de vídeo. Então hoje a gente pode fazer isso. E hoje eu não vejo problema nisso, hoje eu não sinto essa falta, hoje eu entendo o que isso quer dizer, entendeu? Eu não sinto, então você não tem mais amigo presente. Não, eu tenho, né? Mas antes eu sentia falta dos amigos que não estavam presentes. Se um amigo não me ligava. E assim, quando você faz esse tipo de transformação, existe tanto o arquétipo, né, do caixão, que é o que vocês mais veem nas leituras, como o da cobra, né? E o que acontece? A cobra, quando ela passa a ter uma nova vida, ela deixa a casca dela mais velha para trás, né? Às vezes dói um pouco para sair, porque imagina que ela tem que tirar toda aquela casca dela do corpo inteiro para ela ganhar uma nova vida, né? Então, assim, eu acho que são alguns arquétipos que doem um pouco, da serpente, né, da cobra do caixão e o da borboleta. Porque a lagarta, quando ela vira borboleta, ela precisa fazer o movimento da asa. E, para mim, esse movimento causa um pouquinho de dor, que é para ganhar força. Então é muito compreensivo isso, que você entenda que é maravilhoso. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo das transformações que estão acontecendo na sua vida. Porque isso vale muito a pena e é muito bom. E você vai ganhar amigos que falam a mesma língua que você. Isso não quer dizer que você não pode ter amizade com os amigos que você já tinha antes, tá? É que se eles não falam mais a mesma língua, vocês não vão ter tanto contato como tinham antes, né? Às vezes é só numa festa, né? Se for um familiar, é só quando tem reunião familiar mesmo, que rola, né? Que aquelas conversas, mas não vai ser mais como era antes, né? Então, assim, hoje eu vejo que quando eu converso, por exemplo, quando eu converso com alguém que não está presente aqui na mesma cidade que eu, às vezes eu converso horas, sendo que às vezes um amigo que eu reencontro, né, a gente conversa minutos. Então, assim, tudo faz muito sentido. Tudo faz muito sentido. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é parar de se auto-julgar por isso, se auto-punir, né?
A gente quer sempre viver aquele padrão, e se as coisas não estão como a gente quer, a gente já começa a se julgar, não precisa disso, não precisa. Você pode viver muito bem, de uma forma diferente, descobrir coisas diferentes. E, nossa, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, não tenha medo, não julgue, não condene, tá? Assim como se alguém não falar mais com você, sem motivo, não houve nenhuma briga, tá tudo bem. Essa pessoa se afastou de você, às vezes até por ajuda do espírito, tá? Porque cada um tinha que trilhar uma história diferente, um caminho diferente, né? O que você sempre deve emanar para esses amigos que não estão mais alinhados com você são boas vibrações. Você deve mandar para eles toda a felicidade do mundo, que eles possam construir e serem muito felizes, assim como você está construindo e sendo feliz também, tá? Então, assim, a amizade, ela às vezes dura, às vezes não. Às vezes a pessoa vai ficar na sua vida o tempo certo e depois cada um vai seguir o seu rumo. E o que você deve ter sempre em mente é que é sempre para o seu bem, tá? É para te fazer bem, é para te fazer feliz, é uma nova história, é diferente. E não fique chateado ou chateada por isso, tá bom? Se precisar dançar, chama uma planta. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram da pipoca, então, ó, sem brincadeirinha de oi pipoca, não rola, tá? E eu tenho uma surpresa muito grande hoje pra vocês. O meu melhor amigo, ele permitiu que eu desse o nome dele hoje, mas é só nesse vídeo. Então, quem não vier a esse vídeo nunca vai saber o nome dele. Porque o que acontece? Eu vou colocar o link de uma canalização, tá? No qual ele conta a história do canalizador oficial, que é muito parecida com a minha história. É claro que, né? Mas assim, então, para vocês entenderem como ele se manifesta para várias pessoas, né? Que trabalham com a luz, né? Dos vários trabalhadores da luz em várias épocas diferentes, histórias diferentes. E, isso é muito legal. O nome dele é Cryan. E ele... tô aqui. E ele, assim, é aquele que sempre dá aquele abraço gostoso, é aquele que conforta nos momentos que eu tô em baixa, né? Realmente ele é o meu melhor amigo. E o canalizador dele oficial é o Lee Carroll, né? E eu vou colocar o link, porque assim, eu não sei se quando eu falo, né, das pessoas e demora muito tempo, a gente tem sempre aqueles problemas de direitos, né? Então é por isso que eu ponho sempre uma fotinho rápida e se precisa eu ponho o link. E eu vou colocar esse link de uma canalização do Cryan. Eu encontrei com tradução simultânea feita pelo Gustavo Amorim, que é um cara assim fantástico, muito alinhado com o Cryan também, né? E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem de ouvir a voz dele, porque a voz dele, pelo Lee Carroll, é exatamente a voz que eu escuto, porque foi o que eu pedi, tá? Então ele se manifestou exatamente como eu pedi. Né? A gente tem isso, a gente tem esse poder, né? A gente consegue esse tipo de manifestação, se a gente quiser, claro,
Então, quando ele se apresentou, quando eu pude ouvi-lo, a voz dele veio exatamente como eu tinha escutado nos vídeos. E foi o máximo. Gente, o que eu tinha para falar sobre amizade, eu acho que é isso. Se ficou meio confuso... Meu, acabou de passar um gavião. Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar aqui fora como é que é. Porque o que acontece? Bem aqui fora eu tenho uma chácara que parece uma mata virgem. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. Ó, parece uma mata, né? E enquanto eu tô gravando, passam muitos pássaros. Muitos pássaros. Às vezes eles vêm nessa chácara. Já veio miquinho, ou então eles vêm aqui na minha sacada, como eu já falei para vocês. Só porque eu falei, agora não tá passando nenhum. Teve horas que eles estavam fazendo voos assim, que eles... Sabe quando se joga e fica pairando no ar, assim? Ó. Tá vendo? Enquanto eu tô falando aqui, eles ficam passando. E aqui onde eu moro chama Praça das Andorinhas. E no meu prédio tem um ninho de andorinhas. Logo de manhã também, muitas andorinhas. Ah, gente, só porque eu resolvi filmar, agora não tem mais nenhum pássaro. Olha que legal. Toda essa mata aqui, ó. Não é uma mata, né? É uma chácara. Pega o quarteirão todo. Vamos ver se passa mais algum pássaro. Se passa mais algum pássaro. Então, eu tentei filmar e não tive muito sucesso, né? E agora eles voltaram a brincar de novo. Então eu desisto. Não é para filmá-los agora. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido. E a gente vai continuar conversando sobre essas questões nossas neste ponto de luz, né? Que seja realmente um ponto que ilumina a nossa vida. E eu espero que vocês gostem de conhecer o Cryan. Nos outros vídeos, a partir dos outros vídeos, eu vou continuar chamando ele como meu melhor amigo, tá? Porque ele só me deu permissão para falar nesse vídeo, tá bom? E a gente se encontra num próximo vídeo, com certeza. Gratidão profunda. Namastê.